Pessoal, hoje nós vamos aprender aí a utilizar a função se erro. E eu te falo que essa função aqui, ela corrige erros de fórmulas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do relatório gerencial. Nós não podemos apresentar um relatório gerencial que na coluna onde obtenha fórmulas, vai ter diversos erros de fórmulas ali. E a gente acreditar que devemos dar continuidade na apresentação ou envio desse arquivo para alguém da forma que está. Então, nosso cuidado, pessoal, é exatamente ter esse cuidado de corrigir as fórmulas quando ela dá erro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois exemplinhos de se erro, duas planilhas. Tá vendo? Vou querer que essas informações aqui do estoque atual, ela venha para cá. E com certeza vai ter erro de fórmulas, por quê? Porque aqui tem muito mais informações do que nessa planilha aqui. Ok? Aqui eu tenho meia dúzia, tá aqui, ó. E essa aqui eu tenho 10. Então, tenho 4 informações a menos, porque é exatamente onde eu quero chegar. Essas 4 informações que eu vou chamar fórmula naquela planilha, não vai vir nada de informação. Por quê? Porque o nome que eu tenho nesta não está lá. Como é que vai funcionar isso? Igual PROC-V. Vou chamar aqui um simples PROC. Vou referenciar aqui o lápis. Vou na planilha aonde eu quero que retorne a informação do estoque atual. Se a minha referência é o item, então a minha primeira coluna a ser selecionada é ela. Se eu quero que retorne entre as duas colunas selecionadas o estoque atual, se eu selecionei duas, então ponto em vírgula 2. Por quê? Porque eu quero que me retorne as informações da segunda coluna. Ponto em vírgula 0, porque a informação precisa vir exata. Pessoal, veja que o lápis, ele me retornou aqui dizendo que no meu estoque atual eu tenho 4.657 lápis. Vamos ver lá na planilha. Bateu. Não onde eu quero chegar agora, pessoal. Vou arrastar a fórmula até a última linha, onde contém a informação. E veja, existem alguns campos que me deu erro de fórmula. Por que esse erro de fórmula? Porque na linha onde consta o nome de caderno, nessa planilha aqui, onde eu utilizei ela como base de informação, para que me retornasse a quantidade do estoque atual, não existe aqui o caderno, tá vendo? Então, ao chamar o PROC-V, ele me retornou com a informação de erro, e eu analisando o erro, o caderno na minha base não consta. Então, no meu estoque de caderno, está zerado. E ele retornou com erro, porque na minha base não consta esse item. No meu estoque atual, não consta o nome de caderno, não existe lá no meu estoque. Então, esse erro aqui, jamais, em hipótese alguma, deve ser enviado isso para o seu gestor com essa informação aqui, pessoal. Por quê? Porque isso aqui houve um erro de fórmula. Então, assim, vocês analisando o erro, às vezes o nome existe, mas em dado momento existiu lá um espaço ou uma vírgula que no outro nome não tenha esses caracteres e vai dar erro de fórmula. E aí vocês vão corrigir. Esse erro de fórmula aqui é uma atenção de que alguma coisa está errada. Então, já que me apresentou esse erro, vou verificar na base o que aconteceu.
Vou dar um exemplo aqui, ó, do lápis. Vou dar um espaço, traço, espaço. Ó, o lápis aqui, onde eu quero que a informação retorne, não existe um lápis, espaço, traço, espaço. Mas aqui, em dado momento, foi digitado errado. Então, se houve uma informação de se erro, não necessariamente que na minha base aqui não existe o lápis. O lápis existe, ó, porém não reconheceu. Então agora eu vou tirar o espaço, traço, espaço e vou dar um Enter. Vou voltar o nome correto dele e automaticamente o se erro foi corrigido. Mas como que eu devo encaminhar esse arquivo sem estar o erro? Essa informação desse erro. Vamos corrigir o erro, pessoal. Ainda na fórmula. Depois do igual aqui, vamos digitar se, o SE, erro. ERRO. Ó, apareceu aqui, tá vendo? Ó? Aí, na última opção, depois do parênteses, coloca ponto e vírgula, aspas duplo. Vamos fazer um teste com traço. Traço, aspa duplo e fecha no parênteses novamente. Então, eu incluí um se erro no PROC V, dizendo, PROC V, caso não ache o caderno na minha base, diferente de zero, me retorne um traço. Vou dar um Enter aqui. Vou copiar na onde eu incluí o se erro e vou arrastar até a última informação. E vou dar um Enter. Veja o que aconteceu aqui. Na onde a minha função PROC-V na base não achou o nome que eu gostaria que retornasse a informação, na fórmula eu acrescentei o se erro dizendo, se não há nada, me retorna o traço. Ah, mas como é estoque, não é melhor retornar um zero? Sim, pessoal. Do jeito que vocês preferirem, um zero. Vamos arrastar a fórmula até o final. E vamos dar um Enter. Dá uma olhada. Na onde ele não me retornou nada, vem um zero. Ok? O traço é quando este nome no estoque não existe. Ok? Podemos melhorar ainda a fórmula. Se esse não for igual àquele, se for igual, prossegue com a fórmula. Se não, não existe na base. Dá para fazer assim também. E diferente disso, o que existir na base e o estoque atual for zero, me retorna zero. E o que não existir, esse item não existe no estoque. Dá para melhorar essa função. Como o objetivo aqui é a função se erro, corrigir o erro de fórmula, eu, particularmente, gosto do traço. Em toda a minha vida, eu utilizo o traço. Não há informação que apareça um traço. E vou salvar. Pessoal, legal esse erro, né? A função se erro, ele corrige os erros que dá na fórmula. Então, se aparecer aquele erro lá, dá uma analisada antes na planilha, como eu mostrei aqui que o lápis tinha um traço, ele deu esse erro, porém lá na base nós simulamos um erro de digitação, devolvemos o nome original e o nome apareceu. Diferente disso, ou o item não consta no seu almoxarifado, ou a quantidade dele é zero. Até a próxima, pessoal!